Einstein revelou para a humanidade que tudo no universo é feito de átomo e que átomo é energia. Traz a fórmula: energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. O átomo é 99,9999% energia e 0,0001% partícula. Então, o que a gente vê refletido no espelho, né, esse corpinho, é apenas 0,0001% de quem você é. Shiva, através de Krishna, fala para Arjuna no Bhagavad Gita: você não é este corpo. Jesus disse, né? Vocês são mais do que vocês pensam ser. A gente se confunde com esse nosso primeiro corpo, porque como estamos nesse campo da matéria, né, a gente acha que nós somos matéria. Esse é o canal Hope, Proposta Holística. Eu sou Leonardo Tonon e a ideia é falar aqui sobre esse mundo energético, esse mundo invisível, esse mundo espiritual. E o tema de hoje são os 7 corpos. Será que teríamos 7 vidas, como dizem terem os gatos? Bem, como eu já disse, o nosso primeiro corpo, que é esse corpo físico, que a gente se confunde com ele, a gente acha que é ele, então não entende que ele é apenas uma manifestação nesse campo físico de uma ideia. Porque tudo aqui no campo físico é resultado de uma ideia, de um pensamento. Então nós somos um corpo que se manifesta um pensamento, uma frequência. Assim como nós temos uma digital, um DNA, nós temos uma frequência, uma energia condensada e que se manifesta nesse corpo físico, que a única função é servir a humanidade na sua evolução. Porque como tudo aqui no físico precisa estar se transformando, estar em evolução. Tudo na natureza está em transformação. Então esse é o nosso primeiro corpo e que a gente acaba se confundindo com ele, né? O nosso segundo corpo é o nosso corpo duplo etérico, que é um corpo igualzinho a esse que a gente observa físico, só que ele não condensado, ele é pura energia, uma energia sutil. Então é um fígado energético, um estômago energético, todo o corpo é um modelo, né, do seu corpo físico, só que energético, totalmente energético. E é onde estão os nossos chakras. E os principais chakras, que são os 7 chakras que nós temos nesse corpo duplo etérico. Ele é que faz essa conexão entre o invisível com o visível, né? É ele que faz ele que troca as energias. O nosso terceiro corpo é o nosso corpo emocional. E esse corpo emocional também tem a mesma forma que o nosso corpo, né? Porém ele é só emoção. Todo ele é feito de emoção. Então, com que emoções você se construiu? Com que emoções você construiu o seu corpo emocional? Ele é um corpo que é construído aqui no campo físico, né? Ele vai sendo lá desde a barriguinha da mamãe até, né, os dias de hoje, ele está sendo construído, ele está sendo transformado. E o nosso quarto corpo é o nosso corpo mental, concreto, o nosso racional. E é ele que nos diferencia de todos os outros seres aqui no planeta, né? Aqui nesse campo físico, né? Ele é o único que pode pensar. Ele é o único que pode transformar a realidade a partir do seu pensamento. Um pensamento
gera um ato. Um ato gera um hábito. Um hábito gera um caráter. E um caráter gera um destino. Então, o pensamento que você cultiva é que vai dar o seu destino. E esse é o nosso corpo racional, cheio de crenças, cheio de valores, é construído a partir das nossas vivências, né, do que a gente está vivendo. Né? Porém, né, antes desses 4 corpos, a gente tem o nosso corpo mental abstrato. E aí a gente tem aquele papo assim, nós somos atores, diretores e autores da nossa história. Bem, nós chegamos no autor. O ator é muito simples, né? Esse corpo físico, como eu disse, é uma manifestação. O nosso diretor é o nosso corpo emocional e o nosso racional que vai nos guiando nesse campo físico. As minhas crenças, as minhas emoções, né, que vão me levando para esse campo físico. Porém, esse nosso corpo abstrato, mental abstrato, né, ele é o nosso autor. Ele é que sabe a nossa verdadeira história. E é ele que sabe o que nós viemos fazer como serviço para a humanidade. Porque todos nós estamos aqui para servir. E servir ao outro. Né? Servir à humanidade. E esse mental abstrato, ele escreve a nossa história. Foi ele que escreveu. Porque muitas vezes a gente não entende a história que a gente está vivendo. Né? Porque como o nosso ego, o nosso diretor, né? O mental abstrato, o mental concreto e o nosso emocional, que estão nos dirigindo esse ator que está se manifestando, eles estão dirigindo a partir dos conceitos que eles têm, das crenças que eles têm, das emoções que foram acumuladas. Porém, a nossa história verdadeira foi escrita pelo nosso mental abstrato. E aí é quando a gente diz assim, segue o seu coração. Porque esse mental abstrato está no nosso coração. É ele que sabe a história. E hoje, em 1991, se eu não me engano, né, descobriram que o coração tem um cérebro. São 40 mil células idênticas aos neurônios, similares aos neurônios. Então, o coração tem um cérebro. E é esse racional abstrato que deve nos guiar. É ele que deve nos conduzir na vida. Porém, quem vai manifestar na vida é o mental concreto e o emocional, certo? E esse nosso mental abstrato, ele vai buscar as suas referências para a história que ele vai contar, do que ele precisa contar, ele vai buscar no corpo búdico, que é o nosso 6º corpo, né, de baixo para cima. E esse corpo búdico contém todo o conhecimento da humanidade, todo o conhecimento que você já vivenciou como essa entidade espiritual, né, esse espírito. Porque aí a gente vai chegar no nosso 7º corpo, que na verdade é o primeiro corpo, só que eu comecei de baixo para cima porque fica mais fácil para o nosso racional entender. Mas nesse corpo búdico, o mental abstrato vai colher o que ele precisa de referência, de ferramentas, de conhecimento para contar a história que ele precisa contar, que ele veio contar. E o nosso corpo Atma, que é o primeiro corpo, né, que é essa centelha divina, que é a centelha dessa consciência universal, ela surge, ela com um propósito dessa consciência universal. E aí ela vem para contar uma história. Né? Somos todos aqui contadores de histórias, somos todos aqui professores e alunos, porque estamos em evolução. Eu gosto de comparar esse Atma no macro e do micro, o nosso DNA, que contém toda a minha informação, porém cada célula só tem acesso àquilo que lhe interessa, àquilo que lhe é pertinente, aquilo que veio contar
nesse corpo. No caso, por exemplo, uma célula da pele, ela só vai ter acesso no DNA às questões que dizem respeito à pele. E como nós somos essa centelha, né, dessa consciência universal, nós temos acesso apenas àquilo que interessa à história que eu vim contar. Porém, tudo está em mim. Todas as histórias estão em mim. Porém, eu só tenho acesso àquilo que me interessa. Eu só tenho poder sobre aquilo que eu vim exercer, pelo aquilo que eu vim servir. Então, todos nós podemos tudo, sim. Porém, devemos fazer aquilo que viemos fazer e sermos o melhor naquilo que viemos fazer.